brasileiro e 2 marroquinos que foram detidos com ele no dia 15 de dezembro negam as acusações. Eles afirmam que planejavam ir à Grécia e à Turquia durante as férias, quando foram presos em Capitã Andrevo, fronteira no sul da Bulgária. A detenção havia sido pedida pela polícia catalã a partir de informações de que os jovens tentavam chegar à Síria para aderir à organização Estado Islâmico. A Espanha tem registrado casos semelhantes nos últimos meses e respondido com rigor. Segundo um jornal búlgaro, o marroquino El Garbi, durante o julgamento, entoava versículos do Alcorão, o livro sagrado do Islã. Ele reclamou do frio na cela e disse esperar ir para a Espanha em breve. Olha o terrorista reclamando de frio. Ribeiro já havia pedido também para ser enviado de volta ao território espanhol, onde prefere ser julgado. É um doidinho. O cara sai do Brasil para se meter com terrorista. 7h12. É o Jonas já? Repórter Jonas Melo. Jonas, você iria para se juntar ao Estado Islâmico, como esse doidinho aqui em Sapatada, esse Kaique Ribeiro, cara de 18 anos, tem coisa melhor para fazer na vida, não? 7h13. Repórter Jonas Melo. Diga aí, Jonas. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Muito bom dia a você, Renata Abreu, bom dia Gilson Lima, bom dia aos de ouvintes que sintonizam o Jornal da Clube na manhã ensolarada, decidida dessa terça-feira, 6 de janeiro de 2015. Hoje é dia de Santos Reis, Renato. Os Santos Reis, que são os reis magos, né, que levaram os presentes para o menino Deus. Os 3 reis magos que na tradição da religião cristã são personagens que teriam visitado Jesus logo após o seu nascimento, trazendo de presente. É verdade, os reis magos, eles levaram mirra, você se lembra ainda? Ouro e incenso. Eles levaram mirra, ouro, incenso e seguiram a estrela de Davi, a estrela d'alva, que segundo os astrônomos era o planeta Vênus, até o estábulo onde estava repousando numa manjedoura o menino Jesus. Belchior, Baltazar e Gaspar. Pronto, Belchior, Baltazar e Gaspar, é isso aí. Não são fracos, né? Os 3 reis magos. Os 3 reis magos, exatamente. Portanto, essa é a informação, Renato. Mas já você, que numa entrevista com o Camilo Santana, que nós vamos exibir daqui a pouquinho no Jornal da Clube, o governador Camilo Santana se reuniu, ele vai se reunir amanhã, quarta-feira, dia 7, portanto, com todo o seu secretariado, a partir das 9 horas, no Palácio da Abolição. No encontro, Camilo pretende definir as prioridades para 2015. Na pauta, os cortes de gastos e a reforma administrativa da nova gestão. O governador Camilo Santana está preocupado, Renato, com a seca que vem castigando os cearenses. Vamos ouvir o que disse Camilo Santana ao Jornal da Clube. A minha preocupação é com o problema da seca, né? Apesar de ter chovido aí nos primeiros dias do ano, fiquei muito feliz, mas a expectativa, segundo a FOSEM e os órgãos de previsão climática, não são boas para o Ceará. Portanto, essa vai ser a minha primeira preocupação de situações que precisam ser feitas de forma muito emergenciais, né? Vamos agora ampliar a doutora que vai levar uma nova Rússia, apesar de ter chovido esses dias lá naquela região. Resolver o problema também de Solonópolis, precisei autorizar esse final de semana
muito sábio, um rapaz inteligente, eu acho, Renato. Uma dica ao governador, se ele quer cortar, corte os carros pretos, governador. Eu disse aqui, fique só o do senhor, da secretária, da vice-governadora e de alguns secretários. O resto corte tudinho. Esse negócio de subsecretário com carro oficial, o aspone do aspone com carro oficial, isso é só dinheiro jogado no mato. Quem quiser que vá trabalhar no seu carro, rapaz. O cara não pode pegar o carro e ir ali pro Cambeba, não, pra uma secretaria trabalhar, não. Tem que ir no carro oficial e buscar ele em casa. Isso não existe, não. E 10 da manhã, trabalha até meio-dia, volta às 3 da tarde. Acabar com isso. Eu, se fosse o governador, o carro oficial é só ele, a vice-governadora, porque o governador tem que ter um carro oficial, a vice-governadora, o secretário de Segurança Pública, o secretário da Fazenda, alguns poucos secretários. Tem secretário aí que não precisa de carro oficial, não. Ele, se ele quiser se deslocar a serviço, em determinada hora, tem aquelas caminhonetes do governo. Não precisa ter um carro preto, com aquela placa de bronze, não. Isso é luxo, isso é desperdício de dinheiro. É verdade, porque tem que contratar um motorista só. Pois é, aí fica o motorista, cada assessor tem um carro preto, esses carros são tudo carro importado. O governador pega esses carros aí, faça o levantamento, faça o leilão e pega o dinheiro e aplique em coisa mais produtiva para o Ceará. É muito melhor do que ficar dando mordomia para aspone de secretário. Mas o Mauro Filho está de volta à Secretaria da Fazenda do Ceará pela terceira vez, Renato. E confirma ao Jornal da Clube que não faltará obstáculos na pasta em 2015. Com muita experiência e conhecimento elevado na função, Mauro Filho diz que fará de tudo para que a economia do Estado continue crescendo sempre mais do que a economia brasileira. Agora foi questionado, nós perguntamos a ele qual a missão a partir de agora no governo Camilo Santana. Vamos ouvir o que disse Mauro Filho ao Jornal da Clube. A missão é mais complicada porque a economia brasileira se apresenta com perspectiva de retração econômica no exercício de 2015. Então nós precisamos readequar o quadro de custeio do Estado. O governador Cid fez muitos investimentos, novos hospitais, novas escolas profissionalizantes que não tinha nenhuma, unidades de protegimento às UPAs. Portanto, o tamanho do Estado hoje é grande. Então a gente precisa readequar a esse tamanho. E eu estou submetendo ao governador Camilo uma proposta dessa readequação para que ele exerça o seu juízo de valor, de tal maneira de que na segunda-feira, já na primeira reunião de secretariado, essa contenção de despesas já possa ser apresentada e aí os secretários já saírem para trabalhar com um novo tamanho financeiro, que é o que nós estamos propondo. E qual a razão disso? Para que o governador Camilo tenha os recursos para fazer os investimentos, os compromissos que ele assumiu durante o período eleitoral. Alguma ação específica que possa adiantar para a gente? Uma política que é característica do Estado é a política de redução de impostos. E tem um setor que sempre foi pujante no Estado, que emprega muitas pessoas, o Brasil inteiro comprava aqui, que é a indústria de confecções. E aí a minha primeira tarefa vai ser recompor essa competitividade que a indústria de confecção perdeu para o Brasil, para Pernambuco, para Goiás. Então eu como secretário da Fazenda, a missão que o governador Camilo me deu foi exatamente buscar essa estrutura de competição, diminuindo impostos para que essa indústria volte a crescer e os cearenses tenham mais oportunidade de trabalho. Na parte dessa estabilidade econômica nacional, a gente espera que em 2015, a partir de 2015, o Ceará está do jeito que está. O Ceará, ele precisa estar preparado para não se retrair como a economia brasileira poderá acontecer. O Ceará vem crescendo a sua economia, o seu produto interno bruto, a taxas superiores da economia brasileira. E mesmo com a crise que se avizinha da crise nacional, da crise brasileira, o meu trabalho vai ser para que o Ceará não perca esse histórico de sempre crescer mais que a economia brasileira. Tá, esse aí é Mauro Filho, experiente demais na área da economia no estado do Ceará, Renato. Esse conhece. É verdade. O Eli Aguiar diz que a Secretaria dos Grandes Eventos foi só para aumentar o gasto do governo. O deputado e presidente do PSDC no Ceará, Eli Aguiar, disparou a sua metralhadora e criticou a criação da Secretaria dos Grandes Eventos na gestão de Cid Gomes. Segundo o parlamentar, sem necessidade. Agora a mesma secretaria, Renato, deverá ser desativada após 4 horas de reunião na sala da presidência da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Fortaleza. Definiu o seguinte: alguns projetos que farão parte da reforma administrativa do Legislativo, Renato, como também as diretrizes sobre a postura da Casa com relação aos servidores e à população de Fortaleza. Entre os temas de maior destaque, o presidente da Câmara Municipal, vereador Salmito Filho do PROS, comentou sobre a criação da Central da Cidadania, um canal aberto com a sociedade. Isso deverá ser criado e também mais 4 comissões, além da extinção de outras que não servem para nada.
A grande novidade será a criação da Comissão de Transparência Pública e Controle Interno, respeitando a lei federal da transparência pública, que entende e defende que o cidadão deve ter acesso à prestação de contas. O objetivo dessa comissão na Câmara Municipal de Fortaleza será de garantir o máximo de transparência, foi o que disse o presidente da Câmara Municipal, Salmito Filho, que quer transparência total na sua gestão como presidente desse legislativo. Aliás, ele convocou os vereadores para uma extraordinária, né, hoje, né? Exatamente. Exatamente. E outra informação, Renato, o ex-governador do Ceará e atual ministro da Educação, Cid Gomes, prometeu ontem, em uma entrevista ao Bom Dia Brasil, que o novo piso salarial dos professores será divulgado amanhã, dia 7. Portanto, professores, atentos aí ao anúncio do novo piso que será divulgado por Cid Gomes. Cid concedeu essa entrevista, como eu disse, ao jornal Bom Dia Brasil, e o índice de audiência foi grande, Renato. O ministro falou ainda sobre propostas de reformulação do ensino médio, avaliação dos professores de ano em ano e o plano de cargos e carreiras e a vocação para o magistério. Portanto, vamos esperar amanhã o anúncio de Cid Gomes, que está à frente do Ministério da Educação, para que o Brasil possa realmente dar uma guinada nessa informação, nessa questão da educação. E investir também os 10% do PIB brasileiro na educação. O professor Teodoro, deputado, ele sempre levanta essa bandeira na Assembleia, querendo que os 10% do PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, toda a riqueza produzida pelo Brasil, seja realmente uma realidade no futuro. Agora só que essa história é tão antiga, olha, isso aí, esse 10% do PIB no Brasil para a educação é do tempo do governo Fernando Henrique Cardoso. Quando o PT estava na oposição, o PT acusava o governo dos Tucanos de ser contra a educação, porque no dia que eles chegassem ao governo, eles iam aplicar a mais do que 10% do PIB. O PT está há 12 anos no governo, nunca aplicou o 10% que ele prometeu, nem 10%. Os grandes países que se desenvolveram a educação, como por exemplo o Japão, a Coreia, esse país, eles chegaram a investir durante 20 anos mais de 25% do PIB, por isso que eles deram o salto de inovação, tecnologia e qualidade e na condição de vida do povo. O Brasil é muito lero-lero, tá entendendo? Porque esses 10% aí, que está sendo prometido pelo PT, o PT, quando era na oposição do Fernando Henrique, dizia que assumindo o governo ia implantar. Até hoje não implantou. E agora está dizendo que com o pré-sal, que ninguém sabe nem quando é que vai sair esse pré-sal. É só lero. O aí problema é esse, né? É lero demais. Aí daqui que vira sal vai custar muito. Meu amigo, essa história é antiga, eu conheço isso. Essa história é antiga. Agora, isso aí é aquela história da pega da mentira, né? Da pega da mentira, porque quando era oposição ia fazer. Está 12 anos já no governo. É verdade. Não implantou. Quem está sintonizado com a gente, manda aqui uma mensagem, é o deputado Sineval Roque, deputado do PROS, que foi derrotado no seu projeto de reeleição na Assembleia. Agora ele tem um novo pensamento de ser prefeito do Crato, se a população quiser. Ele pretende disputar a prefeitura. Sineval Roque, ele disse que o Ronaldo da Cerâmica ainda não disse para que veio. Muito fraco o atual prefeito do Crato, Ronaldo da Cerâmica, que está fazendo uma péssima gestão. Ronaldo da Cerâmica é o nome do homem? Ronaldo da Cerâmica. É fraco? Fraco demais e incompetente. Tem vontade de disputar a eleição, Sineval Roque, mas diz que vai avaliar com cuidado para saber se o povo realmente aprova o nome de Sineval Roque para ser o próximo prefeito do Crato. Crato é uma terra boa. Aliás, se lembrar do Crato, eu me lembro do meu amigo Rogério Gomes, que é lá do Crato, e eu sou Norões, também lá do Crato. Um abraço para eles. Pois é, Renato, e os 3 candidatos à presidência da Câmara traçaram um projeto extenso de viagem para pedir voto aos colegas antigos e novos, no estado de cada um. Arlindo Chinalha, do PT de São Paulo, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, e Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, estão disputando a cadeira preciosa da Câmara. Aliás, o Brasil nos livre desse Arlindo Chinalha, viu? Esse aí, eu vou dizer, aí é para fechar o Congresso, viu? É para acabar com tudo. Meu amigo. Aliás, segunda-feira eu fiz o convite, ele disse que vem. Deputado Danilo Forte, que vai ciceronear aqui em Fortaleza, no Ceará, o deputado Eduardo Cunha, que é candidato a presidente da Câmara, é o favorito, não quer acordo com o governo e já disse que ele, presidente da Câmara, esse projeto do PT de regular a mídia vai para a lata do lixo. E o Danilo Forte vai dizer isso aqui. E uma informação, Renato, o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, em acordo com o Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran, decidiu adiar por 90 dias a obrigatoriedade do uso do extintor de incêndio veicular com carga ABC. O adiamento será contado após a publicação de uma nova resolução,
Mas atenção, o órgão informou que já não multará quem dirigir sem o equipamento. Tem uma marmota nesse negócio aí. Alguém está ganhando. Eu não disse a você que tem uma marmota grande nesse negócio aí? Alguém está ganhando. E para concluir o nosso trabalho, Renato, dizer que o advogado da Carioca preso no Ceará, ele fará pedido de habeas corpus até a quarta-feira. Aquela italiana que foi assassinada na praia de Jijoca, você lembra? Sei. E o advogado Humberto Adame, e que presta assessoria jurídica carioca Miriam França, presa por suspeita de envolvimento no assassinato da italiana Gaia Molinari, em Jericoacoara, no Ceará, vai entrar até amanhã, portanto, com o pedido de habeas corpus para liberar sua cliente. Mas quem tem as informações direto do Rio de Janeiro é a repórter Lígia Souto. O advogado Humberto Adame, que presta assessoria jurídica à carioca Miriam França, presa por suspeita de envolvimento no assassinato de Gaia Molinari em Jericoacoara, no Ceará, vai entrar até quarta-feira desta semana com um pedido de habeas corpus. Gaia foi encontrada morta no dia 25 de dezembro no litoral cearense. Miriam, que viajava com a italiana, cumpre prisão preventiva por contradições em depoimento, de acordo com a polícia. Adame, que assumiu o caso após pedidos em redes sociais de integrantes do movimento negro, ressalta que não faz acusações aos responsáveis pela investigação, mas diz que o fato dela ser negra pode ter influenciado na prisão. O que tem que ser objeto da preocupação é quem matou a Gaia. E com certeza não foi uma pessoa que sai do Rio de Janeiro. É uma doutoranda formada com uma vida normal, equilibrada, negra, e digo negra sim porque as pessoas negras têm mais dificuldade de se formar na vida, de entrar num banco e fazer qualquer coisa. O peso da escravidão no Brasil, ele persiste com muita força até hoje. Miriam, que faz doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, viajou para o Ceará no dia 17 de dezembro e estava com passagem de volta marcada para o dia 29 do mesmo mês, dia em que foi presa. A mãe de Miriam, Valdiceia França, viajaria com a filha, mas acabou desistindo. Eu ia para a nossa viagem, mas por causa desse calor, esse ano assim, pegou assim, me deixou muito de fora mesmo, eu acabei desistindo de viajar com ela. Mas a princípio nós íamos juntas. A bióloga Raquel Albuquerque, que divide apartamento com Miriam, disse que a notícia chocou os amigos, que organizaram um grupo no Facebook em defesa da pesquisadora. Não, foi uma notícia que pega a gente tipo desprevenido. Como é que você imagina que, na verdade, a gente, da mesma forma que a mãe dela ficou sabendo por um jornalista, a gente ficou sabendo pela internet. Então, um grupo grande de amigos que estavam tentando ajudar a dona Valdiceia, ajudar a Miriam, principalmente também, né? E a gente começou a tentar, de todas as formas, tentar reverter essa situação. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará, que até o fechamento desta matéria não se pronunciou sobre o assunto. Do Rio de Janeiro, Lígia Souto. Portanto, essa é a informação, 7 horas e mais 31 minutos. Você continua ligado no Jornal da Clube, na Super Rádio Clube. Jonas Melo, repórter da Clube. Jornal da Clube, ligando todo o Brasil com a notícia. Renato Abreu. 7h31, vamos.